Olá, aluna! Olá, aluno! Tudo bom? Você fez a prova da FAMERP e está a fim de um review sobre a redação? Então esse vídeo é para você. Você não fez a prova, mas ficou intrigado com o tema e quer discutir um pouco sobre estratégias argumentativas? Então esse vídeo também é para você. Mas que falta de educação não se apresentar antes. Meu nome é Jéssica, eu sou coordenadora pedagógica aqui da Pontui e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você a respeito do tema da FAMERP 2021, publicação na internet de casos de violência contra a mulher, entre o incentivo à denúncia e a exposição do acusado. Uau, que tema atual! Até rimou. Como a gente sabe que o tema é atual ou não? Pense, quantas vezes nos últimos meses você deu de cara com posts nas redes sociais de mulheres que expõem abusadores? Aí a coletânea do tema, no texto 2, fala sobre como esses depoimentos são importantes, porque cria uma rede de apoio entre as vítimas que incentiva não só a superação, mas também a denúncia formal para os órgãos competentes. Isso tudo, claro, tem efeitos muito positivos, porque os abusadores serão punidos e isso, consequentemente, vai fazer com que esses casos de abuso e de violência se tornem cada vez menos comuns. Sensacional, mas espera aí que tem mais. No texto 1, é discutido outro lado dessa moeda, que é a possibilidade de o acusado não conseguir se defender e ser detonado nas redes sociais, talvez até injustamente. Além disso, e se a pessoa mudar sua conduta e quiser se desculpar? Ela não pode fazer isso? Se você não é o Dr. House e acredita que as pessoas podem sim mudar, você vai perceber que isso pode ser um problema. Ou seja, é uma faca de dois gumes. Não é de dois legumes, tá, gente? Por um lado, bom. Por outro lado, ruim. Os dois textos da coletânea trazem como exemplo a hashtag Exposed, falando primeiro de um aspecto negativo e depois de um aspecto positivo, e os dois coexistem. A redação não esperava, então, que o aluno argumentasse se um aspecto existe ou não, se a denúncia, o lado positivo, existe ou não, ou se o lado negativo, que é a acusação, existe ou não. Mas ela já parte do pressuposto que os dois aspectos existem e caberia a você discutir como e em que medida eles coexistem dentro de um mesmo tema. Minha Nossa Senhora. Peraí, a senhora é minha ou é nossa? Como eu vou construir uma argumentação com duas ideias tão diferentes? Quer saber uma estratégia bem legal para esse tipo de texto que te dá dois caminhos? Vamos fazer um passo a passo. Na hora de contextualizar o tema, você poderia usar a própria hashtag Exposed que está lá na coletânea, não tem problema nenhum usar os textos da coletânea, né? Vale frisar isso. E você poderia também trazer um repertório próprio, como a hashtag MeToo, por exemplo, ou uma explicação sobre por que as mulheres acabam optando pelas redes sociais ou pela internet na hora de expor os seus abusadores. Uma questão de anonimato que traria segurança, por exemplo, a busca de apoio em grupos nas redes sociais também seria um outro caminho, né, que poderia te ajudar a contextualizar esse tema. Depois do desenvolvimento da tese, você poderia apontar que as denúncias online têm um papel importante na vida das vítimas, mas que, por outro lado, não dão direito de resposta ao acusado. Tese bem feita e já apresentando não só as palavras-chave do título do tema, como também os dois lados do assunto. Dica de R$1 milhão. Eu vou deixar o meu Pix para pagamento aqui no final do vídeo, tá? Organize a sua argumentação já na introdução, porque ela é o spoiler do seu texto e um esqueleto bem feito vai servir de mapa, de guia na hora de escrever a sua argumentação. Na hora de argumentar, o ideal é escolher poucas ideias e desenvolvê-las bem. Mais vale uma ideia no texto do que duas ideias voando. E um ótimo jeito de desenvolver as duas ideias diferentes apresentadas pelo tema é colocar uma em cada parágrafo. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, você poderia discutir o aspecto positivo dessa questão, desenvolvendo bem por que é que as mulheres podem se sentir mais seguras nas redes sociais, uma rede de apoio que pode ser formada, como isso vai atingir mais pessoas e como elas podem, a partir disso tudo, sentirem que os seus problemas estão legitimados e, a partir daí, buscar a denúncia formal nos órgãos competentes. Já no segundo parágrafo argumentativo, discutir o outro lado dessa moeda, que é o aspecto negativo. O fato de as pessoas terem a possibilidade de praticamente linchar uma outra pessoa virtualmente, porque a internet, como você falou no parágrafo anterior, tem um alcance muito grande,
as pessoas podem não ter a chance de se retratar e nem de argumentar, de contar a sua versão da história. E você não pode esquecer daquela coesão diferenciada que vai mostrar que entre esses dois parágrafos existe uma ideia de oposição, usando, por exemplo, porém, contudo, entretanto, mas. E aí depois, para fechar o texto, você faz o balanço da sua argumentação e decide. Afinal, o lado positivo compensa o lado negativo? Existem mais benefícios do que danos? Ou as injustiças contra os acusados são tão graves que são mais fortes do que os benefícios das denúncias nas redes sociais pelas mulheres? Você está sentindo uma sensação de déjà vu? Aonde foi que nós já vimos esse tipo de proposta que te dá dois caminhos argumentativos sobre o mesmo assunto? Isso mesmo, na redação da Unesp. Basta a gente ver os temas dos últimos anos, como de 2016, publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização. Depois a coisa começou a ficar um pouquinho mais complicada lá na Unesp, mas ainda é preciso escolher um dos caminhos para discutir o tema. Por exemplo, os temas dos últimos anos, de 2018 para frente. A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Sim ou não? O voto deveria ser facultativo no Brasil? Sim ou não? Então, vai prestar o Unesp? Fica com a gente que semana que vem vamos postar dicas e aulas aqui no canal. E corre para a plataforma porque o tema da FAMERP 2021 já está disponível e você ainda tem tempo de treinar um pouco para a redação da Unesp que está chegando.